programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. O tema da nossa conversa de hoje será sobre o uso obrigatório de câmeras de segurança corporais para policiais militares, principalmente em suas atividades de rotina, no patrulhamento, abordagem, no cumprimento de mandados de busca e apreensão, de prisão e no cumprimento de outros mandados e das missões operacionais. Isso é muito importante. E os nossos convidados são o Dr. Lucas Albuquerque, ele é advogado criminalista, ex-presidente da Comissão de Relações Penitenciárias, ex-vice-presidente da Associação dos Advogados Criminalistas de Alagoas, a CRIMAL, e o Dr. Magno Alexandre Moura, promotor de Justiça, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, e com eles iremos discutir os aspectos legais das mudanças nos procedimentos policiais, possíveis abusos das ações policiais, violações aos direitos humanos e como os policiais observam esse monitoramento durante todo o plantão, a atividade e a consequente aceitação e ampliação dessa medida para outras corporações, porque só para policiais militares caberia essas câmaras em outras atividades, caberia o uso dessas câmaras em todas as atividades em que há o poder de polícia, o poder de fiscalizar. O Dr. Lucas Albuquerque já está aqui no estúdio e estamos aguardando a presença do Dr. Magno Moura, que foi surpreendido com um engarrafamento muito grande na cidade, mas ele já está chegando. E você não sai daí porque o Segurança em Foco já está no ar e vamos iniciar com o Dr. Lucas Albuquerque. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo portal Gazeta Web, pelo canal 525 da NET Claro e pelo aplicativo TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas do Dr. Lucas Albuquerque, ele é advogado criminalista, e o Dr. Magno Moura, que está chegando, promotor de Justiça, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. E com eles iremos discutir sobre possíveis abusos nas ações policiais aqui em Alagoas, violações aos direitos humanos, como os policiais observam esse novo monitoramento e consequente aceitação, e ampliação da medida para outras corporações da segurança pública. Inicialmente, como falamos, vamos analisar essas mudanças, o uso das câmaras de segurança corporais na visão de um advogado criminalista e bastante atuante, o Dr. Lucas Albuquerque. Bom dia, Dr. Lucas. Primeiramente, bom dia, Dr. Flávio Saraiva. Como sempre, uma imensa satisfação estar aqui no seu programa. Hoje, sendo designado pelo meu grande amigo Leonardo de Moraes, que aqui recebeu o convite e passou para mim, uma vez que ele está aí nos compromissos das eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Alagoas. Doutor Flávio, na visão da advocacia, a gente entende, pelo menos por tudo que tenho lido e pela minha própria visão como criminalista que tenho atuado, a imagem, a filmagem com as câmeras no momento do exercício da atividade policial, hoje, inicialmente com a Polícia Militar, ela é fundamental, ela é imprescindível, até mesmo para legitimar a fala do próprio policial. Quando ele disse que agiu em legítima defesa, quando ele disse que obteve autorização para adentrar na residência
onde ele prendeu em flagrante certas pessoas. Então, aquilo dali é mais um instrumento que irá corroborar com as palavras dos policiais, né? Inicialmente, a gente não pode ter a câmera como um meio de contraponto às nossas atividades, pelo contrário. Tive até de maneira informal aqui conversando com você, nos bastidores, e dizendo que a advocacia passou agora recentemente por isso, não tendo que andar com a câmera. Mas a nossa atividade ela é prestada em audiências, em sustentações orais, e muitas vezes ela não era gravada e passávamos por abusos de poder, arbitrariedades, e aqueles abusos não eram registrados em ata, né? Apesar de pedidos, reclamações, não eram. Hoje fico muito feliz e estou satisfeito com a virtualização, né, dos procedimentos, das audiências e também das sustentações orais, até porque tudo que ocorrer lá dentro da audiência, seja abuso por parte minha, do advogado, ou por parte do magistrado ou do promotor, todos estarão resguardados porque estará sendo filmado, gravado, e cada um que necessitar terá ali a filmagem como uma prova. Se a gente alocar essa minha interpretação da advocacia com as videoconferências que estão ocorrendo nas audiências para a atividade policial, será da mesma forma, né? Ele não pode utilizar tão somente do exercício dele da forma como ele queira usar, até porque existem legalidades, existe uma outra parte que também que é o preso, a família do preso, que precisa estar resguardada também. Esse entendimento do senhor é um entendimento da instituição OAB? Sim, sim. Por tudo que tenham lido, né, a manifestação da OAB, inclusive da OAB Alagoas, tem sido de que as imagens, né, as filmagens das câmeras que os policiais militares, que o próprio promotor Magno, que está por vir, ele vem buscando a implementação dessas câmeras aqui no estado de Alagoas, já ocorrendo no estado de São Paulo. A OAB entende que ela virá fortalecer a própria segurança pública, né, e dar muito mais legitimidade e dar muito mais amparo também à confiança na corporação da polícia. A própria população precisa ter essa credibilidade, confiar mais na polícia e entender que os atos que ela vem praticando são atos legais e estão ali filmados. Você entende que a câmera também é um instrumento de proteção ao policial? Perfeitamente. É justamente como eu disse, é uma forma de legitimar a entrada dele na residência. Hoje a gente aqui em Alagoas, falo de casos próprios, particulares, não vou citar nomes, mas onde a gente tem não só a alegação, mas provas, evidências de que aquela certa guarnição entrou, arrombou a porta, né, destruiu o que tinha dentro da residência, implantou algum tipo de flagrante, né, e aí depois ainda consegue uma autorização. Por óbvio que quem está ali passou todo aquele abuso não sabe nem o que é que está assinando. Então assina a autorização e ao final a equipe efetua uma prisão em flagrante e ainda obtém uma autorização. Esse tipo de instrumento vai servir justamente para amparar os bons policiais, aqueles que prestam um bom serviço à comunidade, né? E também para resguardar a sociedade daqueles que fazem um mau serviço público à segurança pública do Estado. Isso é uma pergunta que segue. Nós estamos falando do monitoramento do poder da polícia. O senhor defenderia a extensão desse monitoramento para as atividades do poder de polícia, da fiscalização de trânsito, da fiscalização sanitária, enfim, de todas essas atividades que exigem o poder de polícia, que é o poder de fiscalizar? Flávio, eu aqui gostaria até que o Dr. Magno estivesse presente para que eu possa falar isso, mas assim que ele chegar eu vou externar, nem que seja informalmente, porque é necessário que esse instrumento, que essa câmera seja implantada não apenas na Polícia Militar, mas na Polícia Militar, na Polícia Civil, todos aqueles que fazem parte da segurança pública do Estado. Isso porque digo que estive agora há quase 3 anos, como dito inicialmente aí, eu estive há quase 3 anos na Comissão de Relações Penitenciárias,
fui presidente da comissão e sei de todo um procedimento dentro até mesmo do sistema prisional, né? Hoje os policiais penais, eles são considerados também segurança pública, né? Então, né, saíram da categoria de agentes penitenciários e passaram a ser policiais penais. Com isso, ao meu ver, lógico, há necessidade também de ser estendido aos policiais que fazem parte da SNPT, aos policiais civis, aos policiais penais, porque enquanto eu estive lá na presidência da Comissão de Relações Penitenciárias, diversas denúncias de torturas chegaram a nós que fazíamos parte da direção executiva. Inclusive, atuávamos nesses casos em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos. O meu sócio, inclusive, faz parte da comissão, muito atuante, o Dr. Roberto Moura. E durante uma dessas atuações da Comissão de Direitos Humanos, onde ele relatou e tentou fazer as representações devidas pelas denúncias de tortura, houve a retaliação pela atividade prestada pela comissão. Então, assim, justamente essa monitoração vai servir para legitimar ao policial penal de dizer não houve tortura aqui, atuamos de forma correta, né? Assim como também a própria SNPT, a própria Polícia Civil, quando for prestar os cumprimentos de mandado de prisão, e assim. E ainda vou mais, se for necessário, há outras categorias, como a própria advocacia, que hoje já é monitorada pela videoconferência, mas se tiver de ser, que seja, mas que seja para o bem de todos, né, que fazem parte de um contexto, seja da segurança, seja também do judiciário. Já se pretendeu monitorar o parlatório? Isso foi efetivado ou não? Olha, existem alguns parlatórios. O que é o parlatório, para mostrar? O parlatório, ele é o local onde o advogado ele tem a comunicação com o reeducando, né, aquele que está custodiado na unidade prisional. Existe hoje, um dos pleitos até da advocacia hoje, diante da pandemia, é fazer a virtualização do parlatório, né? Implementar aqui no estado de Alagoas, e a gente vem trabalhando, digo a gente, porque hoje sou parte da OAB, não faço mais parte da CRP, mas há um trabalho muito forte, os equipamentos já foram comprados para se fazer o parlatório virtual. E anterior a isso, e aí eu passo quanto ao monitoramento do parlatório, a legalidade. Anterior a isso, alguns parlatórios eles possuíam câmeras, né? E há aquela contradição. Por quê? As leis, elas protegem a atividade do advogado e também o direito do réu de se comunicar, de se entrevistar com o seu advogado reservadamente. Então, aquela câmera, se existir, ela no máximo pode conter imagens, não pode conter o som, o áudio. Isso porque a conversa ela tem que ser reservada. É um direito do preso de se comunicar reservadamente, até para que haja uma comunicação de estratégias do processo. Mas nada ocorre por acaso, né? É sempre o Estado reagindo a uma situação que não promove a ação estatal. E advogados, né, fomos surpreendidos com prisão de advogados que eram verdadeiros mensageiros do crime organizado. Então, isso tem esse caso, essa desvirtuação da atividade do advogado, e o Estado reage dessa forma. Como é que o senhor vê isso? Nada ocorre por acaso? Não, perfeitamente. É devido ou indevido? A gente tem que também cortar, muitas vezes, na própria carne. Eu não estou aqui para defender a advocacia de forma plena, ao ponto de ver que maus profissionais não recebam as suas punições, nem que sejam administrativas. Mas é por óbvio que aquela câmera dali pode ter sido realmente uma reação a alguns maus profissionais que em todas as categorias, seja advogado, promotores, juízes, desembargadores, da própria corporação da polícia, todas elas vão ter pessoas que trabalham de forma errada. Os policiais se sentem dessa forma. Por que só os policiais? E tem uma coincidência, viu, doutor?
Foi logo depois da morte do George Floyd nos Estados Unidos, né, com aquele que gerou o Black Lives Matter, e logo depois daquela chamada chacina do Jacarezinho. Esses eventos argumentaram a implantação das câmeras? Não tenho dúvida, Saraiva, até pela gravidade dos fatos ocorridos, né? A questão ocorrida nos Estados Unidos, que gerou uma grande revolta, né? Não falo nem nos Estados Unidos, mas uma revolta mundial, até porque a guerra contra o racismo é uma guerra mundial hoje, para que se possa tratar as pessoas, seja de forma igual, seja de forma isônoma, né? E a gente vê que, infelizmente, muitos dos atores que atuam, seja na segurança pública, seja no judiciário, ainda atuam com um pouco de preconceito, né? Um pouco ou muito, ou demasiadamente, né? Esse caso dos Estados Unidos foi um caso icônico, que veio justamente para trazer essa necessidade de segurança, e o de Jacarezinho, então, nem se fala. Eu estava comentando até informalmente de que, recentemente, os laudos que foram anexados aos processos estão ali comprovando que, na verdade, aquele crime não foi uma legítima defesa, mas sim uma execução. Não sei o que estou falando, basta abrir no Google. Eu fiz uma pesquisa de várias reportagens acerca do caso, e entre elas havia essa informação de que já foram juntados laudos no processo acerca da demonstração de uma execução, onde, salvo engano, mais de 20 pessoas foram executadas, né, sem ser lhe dado a chance de um processo, devido processo legal. E digo mais, né, o processo ele não é uma forma de garantir a punição da pessoa. Isso daí é uma forma equivocada de entender o processo. E aí a gente vai entender também a necessidade de monitoramento. Quando há a prisão em flagrante, quando há a prisão preventiva, que ela é decretada por meio de mandado judicial, essas são prisões processuais, sabe? Então, as prisões que servem para garantir o processo, até aí tudo bem. Mas o que é o processo? O processo nada mais é do que um instrumento para garantir àquele que está preso todas as garantias, todos os direitos, para que ele demonstre a inocência dele. Ele demonstre não, para que sejam dadas a ele essas garantias, as oportunidades, as garantias, os benefícios, né, para que o Estado promova uma acusação e comprove que ele é culpado. O senhor acredita que Por isso tem o princípio da presunção de inocência. Verdade. O senhor acredita que as câmeras, essas imagens, elas vão transformar as audiências de custódia? Não tenho dúvida de que, na verdade, vai reduzir, inclusive, o número de audiências de custódias. Até porque, como eu disse, muitas das prisões elas são feitas de formas arbitrárias. Está aí o próprio índice, a estatística já trazida de São Paulo, que já implantou as câmeras, né? E está vendo a imagem dela. E aqui o doutor Magno reunido com a PM de São Paulo e de outros estados lá em São Paulo para verificar essa experiência. Isso, o doutor Magno, eu estava até analisando algumas reportagens. Ele participou junto com algumas equipes da segurança pública, seja da Polícia Civil, da própria SERES, também participou. E eu achei interessante porque eu disse aqui que é necessário estender aos policiais penais, e a SERES participou dessa análise, desse estudo. Então, creio eu que será também estendido, né? E todo esse estudo que foi feito, tudo isso que foi analisado lá em São Paulo, e pelo que eu vi, o doutor Magno está trazendo fervorosamente, porque ele, na mensagem dele, ele disse: se eu já era a favor, agora então é que eu quero implementar. E há uma redução, né, no índice de mortalidade. Simplesmente reduziu para zero. Reduziu para zero o índice de mortalidade em São Paulo, que era um dos piores estados quando se fala de reação letal da própria corporação.
Em alguns batalhões foi zero. No geral, não chegou a isso, porque de fato existe o confronto, né? Perfeito. Você pode não ter a execução, aí possivelmente a execução vai para zero. Quando você está exercitando o legítimo direito de defesa, né? Isso está em pleno exercício legal. Essa é a razão que eu coloco que foi a zero, né, a letalidade, até porque os outros casos realmente se deu como legítima defesa. Aí, esse exemplo de São Paulo já está sendo seguido por Santa Catarina, que já implementou, e possivelmente isso vai para o Rio e para todos os estados. E pode ser até um plano nacional, né, para que isso seja uniformizado. Essa é uma prática que, se tudo der certo, né, creio eu que todos os estados estão com a mesma preocupação e tentando também fazer o mesmo estudo que a Secretaria de Segurança, o próprio Ministério Público Estadual aqui de Alagoas teve. Então, creio eu que todos os estados da federação irão ter a mesma preocupação e fazer análise e o estudo dos estados que já implementaram esse tipo de monitoramento. O senhor consegue observar algum indicativo de invasão de privacidade no uso dessas câmeras? Pode ocorrer nos momentos, se ela ficar, até porque, pelo que eu entendi, eu não conheço a fundo como o funcionamento, mas pelo que eu entendi, essas câmeras, o policial ele não teria como desligar. Né? Ela é toda monitorada de forma externa, a sua forma de funcionamento. E talvez em alguns momentos privados, como ir dar banheiro, como horário de almoço, onde você está... Eu não sei se essa câmera fica aí, é um ponto que talvez o doutor Magno, que participou do estudo, ele pudesse esclarecer, mas eu não sei. Se ela efetivamente permanecer ligada nesses pontos, creio eu que aí já a torna um pouco invasiva, né? Um pouco não, demais invasiva na vida daquele que está ali participando do monitoramento. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei 657 de autoria 65721 de autoria do deputado delegado Francisco Tenório. E ele objetiva com esse PL normatizar o procedimento de uso dessas câmeras. Seria importante que as entidades acompanhassem bem a tramitação desse processo e possivelmente contribuir, né, com algumas emendas, ou ajudar na evolução disso. Eu mesmo desconhecia desse projeto, desse PL, mas com toda certeza eu já saio daqui instruído a comunicar àqueles que fazem parte de comissões inerentes à OAB, para que possam, com toda certeza, fazer algum tipo de parecer, o que puder ser feito formalmente para contribuir e colaborar. Inclusive, um dos meus sócios, o Dr. Marcelo Erval, ele é presidente da Comissão de Estudos Criminais e talvez ele possa fazer um estudo, já saio daqui com essa missão, para tentar fazer o máximo de colaboração para que essa PL possa seguir em frente. O deputado Francisco Tenório, ele até argumenta a importância desse projeto de lei. Ele argumenta dessa seguinte forma, que a Câmara, além de servir como material de estudo de caso para o aperfeiçoamento, ela também aperfeiçoamento da formação e da qualificação dos profissionais de polícia e funcionará como um instrumento de segurança para a atividade policial. O senhor, doutor Saraiva, como delegado que já foi, sabe da estrutura sucateada das nossas polícias. O senhor sabe muito bem disso. Eu diuturnamente tenho ido às delegacias e tenho visto, na verdade são delegacias nômades que vivem saindo de um lugar para outro, porque não existe uma estrutura decente, adequada, pronta, fixa, não há numerário de mão de obra suficiente e a polícia precisa de uma melhor atenção, né, do governo do estado, até para que possa dar uma resposta conforme a sociedade necessita. E aí justamente esse sucateamento é o que faz muitas vezes
a sociedade ter esse sentimento de impunidade, ver que a polícia não está atuando como poderia. E talvez esse monitoramento, com as ações efetivas da PM, demonstrando a atuação correta, demonstrando que, mesmo que num confronto ali demonstrado venha a neutralizar a pessoa que está ali do outro lado, mas está aqui filmado a legítima defesa, né? O policial está ali, ele não tem que ser baleado, ele tem que responder sim aos confrontos legítimos que existirem. Né? E o monitoramento vai vir justamente para fortalecer a segurança e para dar muito mais força na credibilidade da corporação, e que muita gente está precisando reativar esse amor pela corporação da polícia. Max, nós temos uma pergunta da produção, mas já chegou o nosso convidado, Dr. Magno. Vamos fazer um breve intervalo para integrar aqui o Dr. Magno na nossa conversa. Então, Segurança em Foco volta já. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.